Bom, pessoal, para finalizar as aulas dessa semana, vamos falar um pouquinho da modelagem da propagação do Covid, de uma doença é, transmissível qualquer, né, mas o Covid em específico, porque eu acho que é um ponto muito legal para a gente ver a diferença da modelagem determinística para a modelagem estocástica. Agora vocês têm uma ideia já da modelagem estocástica, né? Do que a gente consegue com a modelagem estocástica, e vocês têm uma ideia muito boa da modelagem determinística. Então, já teve um curso sobre modelagem da propagação do Covid aqui, tendo uma abordagem determinística, e como eu falei para vocês, paralelo ao curso, na verdade, antes do curso, antes de eu dar o curso para vocês, eu tinha feito um programinha para simular a propagação do Covid por meio de uma modelagem estocástica. Então, vou mostrar ela aqui para vocês. É um código extremamente complexo se comparado ao determinístico, né? Então, é um código enorme, 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 leva muito tempo para rodar. Tanto que quando eu decidi dar o curso para vocês, eu fui pela abordagem determinística, porque ela era bem mais fácil de se entender, bem simples, na verdade. Hoje, se vocês fizeram modelagem e simulação, vocês entenderiam o curso do Covid lá muito, muito mais fácil, certo? Então, eu vou mostrar esse código aqui para vocês funcionando depois, mas eu quero mostrar, tem um canal no YouTube muito bom que é o Tree Blue One Brown. É muito, muito bom esse canal. E ele tem uma abordagem similar, ele fez um programinha numa abordagem similar, só que ele consegue deixar muito mais bonito que eu, visualmente falando. Então eu vou tentar explicar aqui com base no programinha dele, e eu vou deixar isso aqui, esse vídeo para vocês, como vídeo da aula para vocês assistirem o próximo vídeo. Eu dei uma olhada aqui, tem legendas em português, então acho que não vai ter nenhum problema. Eu espero que o YouTube não impeça eu de mostrar esse vídeo, porque eu nem vou eu nem vou colocar em tela cheia aqui, que é para não ter o risco do vídeo cair. Então, beleza. Como que funciona a modelagem de forma estocástica? O que o Tribruson Brown fez? Ele criou uma população onde os vermelhinhos são os infectados, eles têm um raio de infecção, e se um vermelhinho cruzar com o azul ele tem uma probabilidade de ser infectado, certo? Existe uma probabilidade, então a gente tem um infectado aqui, então o SIR, né, ele usa o método SIR, só que o método estocástico. Então o S do SIR são os susceptíveis, os I são os infectados e os R são os removidos, que podem ser os mortos ou os curados, pessoas que não propagam mais a doença. Então, por meio de um random walk e de um raio de propagação e de uma probabilidade de contaminação, ele calcula o tanto que as pessoas infectadas, as pessoas susceptíveis e as pessoas removidas. Olha que legal, não é basicamente um random walk com algumas coisas a mais? Então ele passa aqui e ele faz um monte de simulações muito interessantes. Bom, então ele faz ali o random walk, mas daí ele faz. Primeiro, aqui a gente está num caso discreto, né? Num único espaço, por exemplo, numa universidade, numa cidade. É um espaço onde todo mundo consegue ter contato com todo mundo. Claro, isso não é o caso sempre da vida real. Então ele faz algumas simulações, depois ele simula, se tiver um ponto onde todo mundo se encontra, por exemplo, todo mundo tem que ir no mercado. O que aconteceria se as pessoas aleatoriamente tivessem que ir no mercado? Qual que é o efeito? Como que aconteceria se você removesse as pessoas infectadas? Se você tivesse pessoas infectadas que você não sabe que está infectada? Aí testa também, aí a simulação aqui ela começa a ficar mais real, né? Mas será que eu estou em velocidade 2? Está indo muito rápido. Ele cria diversos espacinhos, aí sim começando a ficar mais real, como se fossem casas ou cidades, onde poderia haver migração de um espacinho para o outro. Então vejam aqui a simulação acontecendo em diversos espacinhos e eventualmente existe a troca de um espaço para o outro. Como essas trocas elas são aleatórias, a gente pode ver que no primeiro espacinho houve uma expansão da doença. Por exemplo, a doença supostamente começou lá na China, então teve um pico e ela pode ter ficado lá restrita a Yuan, se realmente começou lá, até alguém sair de lá e contaminar uma pessoa em uma outra área. Quando contamina uma pessoa em outra área,
Ah, tava tudo no começo, por isso estava indo tão rápido. Ah, tá. Daí ele vai explicar todo o método, todo aqui como que ele faz, né? É, todas as considerações que são feitas. Por isso estava indo tão rápido, eu achando que estava avançando o vídeo muito rápido, né? Então, vamos voltar. Voltar lá onde eu estava explicando já. A internet não está muito boa, né? A internet não está me ajudando. Bom, enquanto carrega aí, olha que sacanagem. Ah, legal, ó. É muito legal. Bom, esse vídeo faz parte da aula, tá? Então tá aqui as pessoas trocando de cidadezinhas, né? Então aqui é o ponto zero da doença. Existe um mini pico da doença mundial aqui, né? Até que outros lugares são contaminados. Então, beleza. Depois vocês assistam esse vídeo. Quero falar aqui das minhas simulações também. Não vou me alongar muito nele porque pode fazer cair nossa aula, né? Por que esse tipo de simulação ela é bastante importante do ponto de vista estocástico, né? Ela faz muito sentido do ponto de vista estocástico e faz menos sentido do ponto de vista determinístico. Porque a natureza da propagação ela acaba sendo bastante aleatória. Vamos pensar assim no que aconteceu, no que supostamente aconteceu. A gente não sabe exatamente se foi isso, né? Mas provavelmente se originou lá em Wuhan, é o mais aceito, pode não ter sido lá, e houve um pico enorme severo na Itália. Só que esse pico enorme severo na Itália veio de um indivíduo que saiu de Wuhan, provavelmente foi para a Itália. Se aquele único indivíduo não tivesse saído de Wuhan, não tivesse ido para a Itália, poderia ter sido totalmente diferente o desenrolar da pandemia na Itália. Poderia ter ido para outro país, poderia ter ido para os Estados Unidos, poderia ter ido para a Inglaterra, poderia ter propagado na Inglaterra primeiro e então ido para a Itália, onde eles estariam mais preparados. Então poderia, aqui é o foco inicial da doença, a gente vê que tem lugares que não sofreram ainda. Mas quais são os lugares que vão sofrer? É muito aleatório. Uma pessoa pode fazer a diferença. Então, uma pessoa pode ser a diferença entre acabar a pandemia, entre a pandemia nem ter começado, e isso eu vi muitas vezes nas minhas próprias simulações. Ela, a gente vê que existe uma probabilidade enorme de acontecer uma pandemia a cada momento, que é igual aconteceu aqui, ó. Aqui, quando ele fez essa simulação, ele teve um pico que foi numa região fechada e estava quase se finalizando lá naquela região fechada. Se não tivesse passado para outras regiões, não tinha acontecido a propagação como um todo. Então, por isso, a modelagem estocástica ela é muito interessante nesses casos. Então, no programinha que eu tinha feito aqui, basicamente funcionava da mesma forma. Então, a gente definia, né? Tinha sido definido. Nossa, é tão grande que eu nem lembro o que acontecia. Eu sei que aqui está com dados da Alemanha, foi treinado com dados da Alemanha, então ele estava modelando razoavelmente bem o que estava acontecendo na Alemanha naquela época. Mas então, basicamente, a gente tem o que eu acabei fazendo foi discretizando, né, em, em quadrados de 10 por 10, igual os que ele tinha ali, em agrupamentos de 80 por 80. Então era uma enorme rede de quadradinhos igual ali do Tribu One Brown. E efetivamente existem pessoas, simulações de pessoas, que elas podem transitar muito facilmente dentro do quadradinho delas, com uma dificuldade um pouco maior, com uma probabilidade um pouco maior para outro quadradinho. Então, por exemplo, uma cidade. Então, cada quadradinho desses aqui representa uma cidade. A gente consegue se deslocar razoavelmente fácil para uma cidade, mas não se desloca razoavelmente fácil para outras cidades. Então, com uma probabilidade um pouco menor de se deslocar para outras cidades e com pontos de aglomeração. Vamos ver se eu tenho aqui, se eu consigo lembrar onde eu coloquei pontos de aglomeração aqui. Ah, eu não vou ver aqui os pontos de aglomeração, né? Mas com pontos de aglomeração, igreja, mercado e tudo mais. Isso é muito, muito relevante na modelagem do Covid. Então, aí eles efetivamente andavam, e cada vez que andavam existia uma possibilidade, uma probabilidade de haver contaminação. Peguei lá da OMS mesmo, qual que é a probabilidade de uma pessoa infectada contaminar outra pessoa infectada? Qual que é a probabilidade de uma pessoa morrer?
uma pessoa jovem morrer, qual que é a probabilidade de uma pessoa mais velha morrer? Eu não sei por que está tão alto aqui. Ah, tá. Mas daí, claro, qual que é a probabilidade de uma pessoa morrer se ela estiver num leito de UTI? Se ela estiver muito velha, tudo bem? Então, não convém eu passar parte por parte aqui dentro, obviamente, a não ser que vocês queiram um curso disso um dia, podemos fazer sem problema nenhum. É, mas os resultados das simulações eles são muito diferentes dos resultados da simulação determinística. Vocês fizeram a simulação determinística, vocês sabem como que é. Então aqui é uma simulação que eu fiz, por exemplo, por meio da modelagem estocástica. E olha como a modelagem estocástica é interessante. Ela não dá um resultado para a gente. Apesar de eu ter plotado um resultado médio, na verdade, o que eu fazia aqui, eu rodava essa simulação diversas e diversas vezes, diversas e diversas vezes. No caso aqui, eu estava rodando, a última vez que eu rodei aqui foi 10 vezes, mas é porque exige um poder computacional muito grande, porque a gente está simulando pessoas. Cada indivíduo lá dentro é uma pessoa que pode andar, que pode contrair a doença, que pode ir para a UTI, que pode sair da UTI. Basicamente, a gente programa um joguinho onde acontece um monte de coisas aleatórias. Um monte de coisas aleatórias tem probabilidade de acontecer. E como acontece esse monte de coisas aleatórias, pode acontecer um monte de coisas aqui dentro. Então, o verde seria o número de contaminados, isso, e o vermelho o número de mortos. Então, apesar do verde mais escuro aqui ser a média, o verde claro foram todas as condições que foram possíveis chegar, né? Condições possíveis dentro das simulações que eu fiz. Então, se a gente faz 1000 simulações, 10.000 simulações, a gente consegue ver todas as possibilidades, até possibilidades nessas 10.000 simulações, existe possibilidade onde a doença nem se propagou. Deixa eu ver se eu tenho alguma simulação aqui onde a doença não se propagou. Eu acho que não vai ter. Vamos ver se tem alguma. Não tem nenhuma onde a doença não se propagou. Mas aconteceu. Eu estava modelando, eu vi muitos casos que aqui a gente está vendo uma média, né? E na média, bom, como eu vi os casos individuais, eu via casos onde a doença ela começava, tinha um pico, mas ela não conseguia sair da sua origem. Então é uma possibilidade. Então, nesse caso, a nossa modelagem determinística que a gente fez lá no começo, ela não é mais válida hoje. Ela, se a gente continuar, né, se a gente tentar representar os dias de hoje, ela vai dar um erro. Mas quer dizer que ela está errada? Não, não quer dizer que ela está errada. Se a gente reajustasse os parâmetros, beleza, ela ia representar bem hoje. Mas se a gente tivesse feito por meio da modelagem estocástica, provavelmente o que está acontecendo hoje, então foram 300 dias de modelagem, né, ia estar dentro dessas probabilidades aqui. Ou pelo menos se eu simulasse mais vezes, né, o que está acontecendo hoje, ia estar dentro dessas probabilidades. Então a gente tem uma região de probabilidades de coisa que vai acontecer. Então se a gente fizesse um paralelo, a modelagem determinística ia dar basicamente essas linhas aqui, essas linhas azul, vermelho e verde, porque a média da modelagem estocástica vai mais ou menos dar a determinística, enquanto a modelagem estocástica ela fala, eu não sei o que vai acontecer, mas provavelmente vai acontecer algo que está dentro dessa faixa que eu estou mostrando para vocês. Estão entendendo a diferença? E claro, aqui eu não coloquei um gradiente, eu poderia ter colocado um gradiente de probabilidades de cores, né? Onde a coisa mais provável acontecer está perto dessa linha verde. Mas tudo que está dentro dessa área verde são condições que foram simuladas. E eu podia ter feito mais e mais e mais simulações para cada vez diminuir. Quanto mais a gente. Aqui tem algumas que. Não quer dizer que tava pouquinho, né? Eu fiz simulação com, eu acho que 3 casos só, aí eu pegava a média dos 3 casos. Então não ficava tão legal. Aqui é uma média com diversos, com dezenas e dezenas de casos, a gente consegue ter uma previsão um pouco maior. Então a gente encerra as aulas dessa semana com esse conceito. Eu acho que fica bem claro aí a diferença da modelagem estocástica para a modelagem determinística. A diferença é que a modelagem estocástica ela acaba, por que que a gente não faz só a modelagem estocástica, né? Ela consome um poder computacional surrealmente maior do que a modelagem determinística nesse caso. Porque a modelagem determinística acaba usando o poder computacional para resolver uma EDO, uma EDP, né?
Beleza, é difícil, usa poder computacional? Sim, é meio difícil, usa o poder computacional. Mas aqui, se eu quiser simular a cidade de Cascavel, eu estava tentando simular a cidade de Cascavel. Eu tenho que simular 300 mil habitantes. Não é igual para modelagem determinística, não importa se está simulando 10, 300, 300 mil ou 300 bilhões, não tem a menor diferença. Já para modelagem estocástica tem. Então, se eu modelando aqui, até usando o Google Colab, né, que tem um poder de computação meio pequeno, era impossível fazer isso. Agora, se eu tiver um supercomputador, pegar um computador com um monte de placas de vídeo que são feitas para ter processamento paralelo, aí a gente consegue resolver isso aqui facinho. Mas num computadorzinho básico acaba sendo bastante complicado. Beleza, pessoal? E fica como última aula vocês assistirem o vídeo do Three Blue, One Brown, que é muito interessante, tem muito a ver com tudo aquilo que a gente faz. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem.